Próximo processo, senhora Ana Mota. Quinto item da pauta, processo número 00058 008-120/2016-65. Assunto: edição de resolução que dispõe sobre o regime tarifário aplicável aos aeródromos públicos delegados aos estados, municípios e Distrito Federal ou explorados pelo Comando da Aeronáutica. Diretor-relator, Cláudio Passos Simão. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o senhor Jorge Jardim, representante da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, ANEA, e a senhora Paula Damas, representante da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., solicitaram espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator. Por favor, diretor Passos, a leitura do seu relatório. Obrigado, senhora Ana. Trato o presente processo de proposta de resolução que dispõe sobre o regime tarifário aplicado aos aeródromos públicos delegados aos estados, municípios, Distrito Federal e Comando da Aeronáutica. Constitui tema número 41 da Agenda Regulatória 2015-2016 da Agência Nacional de Aviação Civil. O objetivo, deste processo é submeter à deliberação a proposta da resolução a ser submetida à audiência pública documental, o novo regime tarifário para esses aeródromos acima mencionados. A Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado propôs, por meio da nota técnica 44, mudanças no regime tarifário dos aeródromos delegados a estados, municípios, Distrito Federal e Comando da Aeronáutica. De acordo com a citada nota técnica, a tarifação desses aeródromos passaria a ser gerida pelo próprio administrador aeroportuário. O processo foi instruído em janeiro de 2016. A nota técnica acima referenciada foi apensada aos autos, assim como a minuta da nova resolução, a análise do impacto regulatório e documentos provenientes da Secretaria de Estado de Transporte do Governo do Rio de Janeiro, os quais foram mencionados no documento da Superintendência. A seguir, o processo foi encaminhado à Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Aviação Civil, que se pronunciou mediante o parecer 88. Por fim, a SRA, mediante memorando 11/2006, teceu suas considerações acerca do parecer da Procuradoria e, entendendo que este parecer não impunha óbices à implantação do novo regime tarifário, encaminhou os autos para a deliberação da diretoria colegiada. Na sequência, em razão do sorteio realizado em 9 de março, fui designado para a relatoria deste processo. Esse é o relatório básico e eu vou ler também a exposição técnica do assunto, que contém mais informações sobre o tema. Preliminarmente, para um perfeito entendimento do assunto, destaca-se que os aeródromos públicos são classificados em concedidos, delegados, autorizados e aqueles administrados pela Infraero. Os primeiros são os aeródromos que foram submetidos à concessão e, portanto, possuem regime tarifário específico pactuado nos contratos de concessão. Já os autorizados são aqueles aeródromos privados que passaram por processo de homologação junto à ANAC, e seu regime tarifário é aquele previsto na Resolução ANAC 330/2014, de 1º de julho de 2014. Os delegados são aqueles aeródromos de propriedade da União
e que tiveram sua administração transferida ao Estado, município, Distrito Federal ou Comaer, mediante convênio. E, nesse caso, o regime tarifário é aquele estabelecido na Resolução 350, 2014. Finalmente, os aeródromos administrados pela Infraero, que se submetem ao mesmo regime tarifário dos delegados. Isso posto, o escopo da resolução, ora apresentada, visa propor um novo regime tarifário somente para os aeródromos delegados que obtiverem expressa autorização da ANAC mediante ato específico. Neste contexto, conforme a nota técnica 44 da SRA, o universo destes aeródromos perfaz um total de 128. A partir desse cenário, a SRA elaborou um estudo no qual ficou comprovado que os custos envolvidos na operacionalização desses aeródromos não apresentam as mesmas características para todos eles, pois esses custos estão fundamentalmente relacionados aos serviços prestados e à quantidade de passageiros processados e, portanto, a aplicação de um regime tarifário único para todos eles recai em distorções econômicas e financeiras impossíveis de serem corrigidas. Há de se destacar que essa situação se verifica mesmo com o uso do Programa Federal de Auxílios aos Aeroportos, PROFAA, inserido no âmbito do Fundo Nacional de Aviação Civil, o qual tem por finalidade aplicar recursos em construção, reforma e aparelhamento dos aeroportos de interesse regional e estadual. Corroborando com este ponto de vista, a Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, mediante o ofício CETRANS 417 de 2015, solicitou esclarecimentos acerca da possibilidade de adotar tarifas aeroportuárias variáveis nos aeroportos de Angra dos Reis e Paraty. Além disso, a Câmara Técnica de Preços do Marco Tarifário, instituída pela Portaria 1338 de 2014, que objetivava apresentar propostas sobre assuntos relacionados à revisão e atualização da regulação tarifária vigente, já afirmava nas conclusões de seu relatório final que há um consenso de que os diferentes setores integrantes da aviação geral devem ser segregados para que então se verifique de que forma serão cada um deles. Com isso, restou comprovado que uma solução mais adequada seria um regime tarifário não linear, no qual cada aeródromo pudesse gerenciar seus custos e receitas para mitigar as operações deficitárias, ou até mesmo viabilizar uma situação superavitária. Para tanto, no intuito de aprimorar a concepção do novo modelo de regime tarifário, a SRA analisou como a Austrália, Reino Unido e os Estados Unidos tratam esse tema. Em resumo, dessa análise resultou que todos esses países desregulamentaram o regime tarifário, deixando que cada aeródromo definisse suas tarifas aeroportuárias, mas cumprindo alguns requisitos, tais como transparência na definição dos valores e comunicação prévia dos reajustes tarifários. Assim sendo, a proposta de resolução apresentada foi concebida para desregulamentar o regime tarifário dos aeródromos delegados a estados, municípios, Distrito Federal e Comando da Aeronáutica, mediante ato específico da agência, ficando o administrador aeroportuário a dar publicidade dos valores praticados, a realizar previamente consulta pública sobre novos valores a serem cobrados e informar aos interessados sobre esses reajustes com antecedência mínima de 30 dias, bem como sobre o envio de informações específicas à ANAC, dentre outros. Estes são o relatório e a exposição técnica do tema. Dúvidas, senhores? Comentários? Diretor? Não? Por favor, diretor, faz. Sim. Para sustentação? Quem vai primeiro? Jorge? Você chama?
Convido agora o senhor Jorge Jardim, representante da ANEA, para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Logo após, a senhora Paula Damas. Senhor presidente, senhores diretores, muito obrigado pela oportunidade. Eu ia pedir, em nome da Inframérica, a dispensa da diretora Paula Dantas para se posicionar, porque eu acho que aqui a gente já vai fazer um posicionamento sobre o tema. Na realidade, a nossa observação é no sentido de que seja incluído nessa proposta de resolução a forma em si, certo, de levada a efeito em audiência pública, que essas audiências públicas, tanto dessa quanto do processo 7, certo, do processo 7 também, né, que está na pauta, certo, todas as duas resoluções, que seja considerado a possibilidade de realização de sessões presenciais, certo? A exemplo do que a ANAC vem fazendo tão bem, agora, no que se respeita às audiências de número 2 e número 3. A gente está entendendo que essa possibilidade de realização de sessões presenciais contribui, sob maneira, para uma discussão muito transparente e muito ampla sobre os temas tratados. Em suma, era isso só que a gente queria observar. Muito obrigado. E queria aproveitar o ensejo de parabenizar o nosso querido presidente, certo, pela conduta, pela melhor forma possível de tratar sempre os interesses da aviação, bem como do Dr. Passo, e desejar aos dois, certo, muito sucesso ainda na carreira tão promissora. Do senhor também, viu, Dr. Passo? Muito obrigado, Jorge. Obrigado pela manifestação e pelas palavras. Senhora Ana Mota. Ela não vai falar? Não, ele pediu que liberasse. Então, pode proceder à leitura do voto. Obrigado, senhor presidente. Preconizo o artigo 4º do regulamento da ANAC, que é competência da agência, adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. Assim, em face dos princípios da transparência, eficiência e efetividade que norteiam a ação regulatória da agência, tendo por base os artigos 4º, parágrafo 7º do regimento da ANAC, tendo em vista o que consta do presente processo e, em particular, da nota técnica da SRA, em que a área técnica apresenta argumentos técnicos para a regulamentação tarifária de aeródromos cujas administrações foram delegadas a estados, municípios, Distrito Federal e Comaer, e do parecer 88 da Procuradoria Federal junto à ANAC e do memorando também do memorando 11 da SRA, voto favoravelmente à submissão do processo de audiência pública por 30 dias da proposta de resolução que estabelece novo regime tarifário para os aeródromos delegados a estados, municípios, Distrito Federal e Comaer, e com relação à solicitação da ANEA, eu me coloco favorável ao pedido deles e acrescentaria isso à minha proposta de voto. É como voto, senhores. Presidente, diretores? eu acompanho o voto do relator integralmente, inclusive a solicitação da ANEA. Acompanho o relator integralmente. Muito obrigado, eu também acompanho. Agradeço a sugestão da ANEA. Eu acho que toda vez que nós pudermos fazer essa discussão pública é sempre mais vantajoso. Audiências públicas presenciais nos dão uma percepção melhor, eu acho, das pessoas, além daquela percepção que nós já recebemos pela internet, né? Às vezes nos demanda mais tempo, porque temos que fazer toda a degravação, e isso gera um pouco mais de tempo de resposta, mas eu acho que facilita o nosso processo de comunicação com a sociedade. Muito obrigado de novo, e mais uma vez, obrigado pelas palavras, Jorge.